digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de maio de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar,
Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir esse programa, daqui a pouco vai estar disponível também em podcast. Logo mais, a reprise deste programa na Plena TV, no canal fechado, né, da Plena TV, e também pelo aplicativo da Folha FM. Você pode baixar o aplicativo e acompanhar agora aí a nossa programação ao vivo. Pela Alexa, é só dar o comando a Alexa para ouvir a Folha FM. Sejam todos bem-vindos, são 7h08 em Campos, eu sou o Cláudio Nogueira. Nós vamos, a partir de agora, trazer as principais informações desta manhã em Campos e região. Campos que amanheceu com chuva, choveu no início da manhã, da madrugadinha aí, depois voltou a chover agora no início da manhã, né? E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje é tempo chuvoso a parcialmente nublado. No Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima hoje não deve passar de 28, porém a mínima não desce tanto, então não cai tanto a temperatura. A mínima não caindo, né? Então você fica com a temperatura amena. A ideia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 21 graus de mínima, e é o que tem agora aqui no centro de Campos. E com relação à previsão de chuva para o decorrer do período, a precipitação prevista é agora, né, na parte da manhã e durante o dia, também mais tarde um pouco, principalmente no fim do dia. Por volta das 18, 19 horas, deve voltar a chover aqui na região. Portanto, previsão de tempo parcialmente nublado a chuvoso no dia de hoje. O programa de hoje tem o prazer de receber 2 professores. A gente fica muito feliz quando recebe aqui professores. Ainda não somos nem passamos perto, né, do Japão. No Japão tem um imperador em que até os postes tem que fazer reverência aí ao imperador. Tiver uma foto do imperador, todo mundo aqui arigatô, e tem que... Aqui não, aqui... E aí... Aqui não tem imperador. Bom, e aí o que acontece? Como é que é essa história lá? E quando o imperador está próximo de um professor ou passa por um professor, quem faz reverência ao professor é o imperador. Que exemplo melhor do que esse para a gente, né? Enfim, mais um dia, quem sabe? A gente tem que sonhar para poder acontecer. Mas aqui vocês recebem, não é também nada significante, quem sou eu para ser imperador, mas recebem a minha reverência, o meu carinho, meu respeito e admiração, porque nós vamos conversar hoje com a Carla Salles, que é coordenadora do programa Mais Ciência na Escola, um programa que é muito interessante, tanto para os professores e, claro e evidente, principalmente para os alunos. Tem uma série de informações que a gente precisa passar, tem essa nova fase agora do programa que eu tenho acompanhado, teve um recorde de inscritos, né, de projetos inscritos, o que é um excelente sinal, ou seja, os professores estão mais conscientes, mais participativos, e os alunos naturalmente vão entrar também nesse processo de beneficiamento do conhecimento, porque muito se fala na bolsa, porque o aluno vai ter uma bolsa para poder ajudar ele a estudar, sim, mas a melhor bolsa que o aluno pode ter é o conhecimento. E a partir daquele conhecimento, ele vai transformar a vida dele. A bolsa, e nós vamos falar valores, vamos falar toda essa parte detalhada aqui com os professores. E, claro, evidente também sobre os próximos, sobre a importância da ciência, da tecnologia. Anotei até aqui para a gente comentar um pouco, e eu acho legal, e eu quero ouvir isso sempre de vocês, professores, seja de qualquer outra área, mas é interessante a gente discutir e debater sobre essa questão da tecnologia, a aplicabilidade da tecnologia nas salas de aula e a proibição do uso de telas, que não é só celular, tem, né, outros
aparelhos também, enfim, né, que são utilizados nas salas de aula para a educação. E aí, como é que fica esse conflito, essa integração entre a lei que proíbe e a necessidade? Porque o que acontece no mundo hoje que não está no digital, não está na tecnologia? Não é? Enfim, comunicação. Quer revolução maior na comunicação, por exemplo, numa área do que na comunicação? Quer revolução maior do que na área da ciência, da medicina, né? Hoje você tem cirurgia robótica. Aliás, nós vamos falar sobre isso depois, também tem cirurgia robótica em Campos. Enfim, vamos conversar com essas duas feras. O nosso convidado também, professor Igor Pacheco Teixeira, é professor de História e faz parte do projeto e do projeto computacional. E tem também, você entrou com... Você não vale, cara, você não podia, né, Carla? Não, ele vale sim. Muito obrigado. Você tem um projeto também que vai desenvolver agora nesse processo seletivo feito para o Mais Ciência na Escola. E tem um programa do governo que imita aqui o programa de Campos, que é o Mais Ciência. Olha que legal. Então, vamos conversar com essas duas feras aí. Você que tem filhos na rede pública municipal, fique atento, né, para colocar o seu filho aí nesses processos, nesses projetos, nesses programas, para que então, já que gosta tanto de tecnologia, quer ficar tanto na tela, fica numa coisa produtiva, boa, que vai mudar, quem sabe, o futuro dessa criança. São 7h14. Obrigado pela presença de vocês. Já já a gente começa a conversar. Só passar aqui pelo jornal Folha da Manhã impresso de hoje e rapidamente a gente conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora tem aí já a vacina contra a gripe para idosos. É uma vacina especial, ela é diferenciada, ela tem uma super proteção, mais longa, inclusive, mais duradoura para os idosos. Fique atento aí, procure a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, no jornal Folha da Manhã de hoje, destaque aqui na capa do jornal, as seguintes manchetes. E a gente começa com a principal e pedindo aí a sua atenção para participar dessa campanha aqui. Bispo de Campos com câncer recebe ajuda para cirurgia. Na sexta-feira nós estivemos aqui com ele, Dom Roberto Ferreira Paz, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, esteve aqui com a gente, junto com essa peculiaridade de Campos, né, com essa particularidade de Campos, que tem 2 bispos, a gente fala assim, da ala conservadora e da ala progressista, aí Dom Fernando fala, eu agora virei conservador, né? E aí, enfim, as pessoas criam esses rótulos, mas é a ala mais tradicionalista da igreja, e que é a do Dom Fernando Rifan, da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, e do Dom Roberto Ferreira, que é da ala da Igreja Católica Apostólica Romana, e com uma essência mais progressista, mais, né, enfim, diferenciada, e toda aquela... Mas Campos resolveu isso muito bem, e então Dom Roberto esteve aqui com a gente, e ele acabou nem comentando nada, e nós não percebemos absolutamente nada. Ele está foi diagnosticado com um tumor na próstata e tem uma operação marcada agora para junho. O que é o problema? Que o plano de saúde de Dom Roberto não cobre a cirurgia. Bom, eu imagino qual que seja o médico que vai operar, porque acho que só tem um em Campos que faz esse tipo de cirurgia robótica. O problema é que a cirurgia é robótica e o plano não cobre a cirurgia robótica. Então o que vai acontecer? Foi criado uma chave Pix para toda a população ajudar o Dom Roberto, e
legalmente, ele vai pagar, né, pela cirurgia e depois ingressa com um pedido de restituição junto à cooperativa de saúde dele, ao plano de saúde dele. Recebendo o dinheiro, e aí, faz o quê? Ele vai repassar para a diocese como colaboração, como ajuda. Então, recebendo a restituição do plano, ele repassa para a diocese. De qualquer maneira, assim, eu convido e convoco a você, e eu mandei uma mensagem para ele hoje, mas essa hora é mais complicado dele atender, mas eu não sei a chave, não achei aqui a chave Pix qual é, para a gente divulgar, mas nós vamos divulgar. De qualquer maneira, a ajuda que você der pode ser de qualquer quantia, vai ajudar ao Dom Roberto a passar por essa cirurgia. E assim, eu fico lembrando dele, cara. Ele é uma figura, quem conhece Dom Roberto pessoalmente, ele chega aqui 6h30. Bicho, mas é tanta risada que você fica meio tonto de tanto ir piada pra lá e brincadeira. E é um cara extremamente feliz. E não dá pra você perceber que ele tá doente e não se entrega assim pra... Sabe, um negócio impressionante, um exemplo pra gente. E daí nós vamos então fazer. E se você vai doar, então, como eu dizia, vai ajudar o Dom Roberto e de toda sorte ainda vai ajudar a igreja por fim. Então, né, só o Dom Roberto já vale toda a nossa ajuda. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vai correr tudo bem com a cirurgia dele. Bom, vamos lá. Eu só está faltando aqui a chave Pix. Qual é para poder a gente passar para você que está acompanhando aqui a nossa programação e ao longo do dia a gente vai passar também. Em período de testes, ônibus 100% elétrico começa a circular em Campos. Transporte sustentável. Motos protagonizam desrespeito no trânsito. Mau exemplo. Continua ainda, né? Mesmo com os semáforos autuados, os caras continuam na imprudência. E aí tem a turma fala que são trabalhadores, né? Macaé lidera ranking de geração de empregos pelo CAGED. Sebrae inaugura novo escritório em Campos. Situação da saúde tem repercussão na Câmara. Polícia evita ataque a show de Lady Gaga no Rio. Em destaque ainda na Folha. Ciro Rocha, abre aspas, se Vladimir não me abraçar, venho a deputado estadual. Essa declaração foi dada ontem aqui no Folha no Ar e está hoje na capa do jornal Folha da Manhã. Novo Papa, apesar do fuso horário, aqui a gente está um pouco na frente, a Itália tá na frente da gente, mas o conclave começa depois de meio-dia hoje, né? Após o meio-dia nosso aqui também, então... O conclave tem início hoje, quarta-feira. Campista de destaque na travessia da Vitória. Não teve? O Rômulo teve aqui com a gente? Ganhou tudo lá. Bicho, Rômulo Santos. Tá voando. E tá voando e tá nadando muito também. São 7h21. Bom, vamos falar de ciência, vamos falar de educação, vamos falar de tecnologia. Deixa eu trazer aqui o bom dia da Carla Salles, coordenadora do programa Mais Ciência na Escola. Carla, bom dia, sempre muito feliz e satisfeito por poder te receber aqui a essa hora da manhã. Obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Para mim é um prazer enorme, agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, para discutir temas tão relevantes. E aqui o meu carinho, meu abraço, minha admiração pela Folha da Manhã, né? Já estive aqui algumas vezes, é sempre um prazer para mim, né, esse bate-papo que a gente tem, né? A gente fica feliz, obrigado, né, pelo carinho com a gente. E assim, o professor acorda cedo, né? Não tem essa conversa, né? Já está acostumado. Não tem sacrifício. Aliás, agora tem aquele detalhe, acorda cedo e dorme tarde. Não sei se é agora, mas é a demanda, né, da profissão exige. Viva os grupos, né, de WhatsApp. Exatamente. Mas a gente já tá na nossa rotina, né? Acordar cedo. Então... Acontece também com você, né? Com essa. Porque, cara, assim, esse negócio de grupo o grupo e o WhatsApp em si, ele deixou a gente meio sem noção. Porque o meu horário, por exemplo, eu acordo 4 da manhã. Então, para mim, eu não posso pensar que todo mundo acorda às 4.
Tem gente que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando, ou enfim. Então, assim, se mandar a vontade que dá, eu estou desde cedo aqui vendo que tem um problema para resolver. Há um documento para enviar aqui. Estou desde quase, vou mandar agora. Eu não posso, eu tenho tentado me segurar. Ah, mas o cara está com o telefone desligado essa hora, e se não tiver? É um negócio complicado isso. A gente tem que se policiar, né? Não porque tem? Realmente é ansiedade também, né? Acontece lá também, que a professorada... Acontece com os professores, acontece comigo também. Eu peço até desculpas a eles, né? Porque a gente tem um grupo e a gente vai até altas horas conversando. Sem noção no grupo, né? Meu Deus muitas dúvidas. Não, mas é um prazer. É ansiedade de um poder grupo, fazer bem feito, né? Diferenciado, que a gente tem o prazer aí de atender. Não, isso não tem jeito. Assim, tentar controlar a ansiedade. Que quando tinha só telefone, ninguém telefonava. Né? Agora com o WhatsApp está liberado. Posso ver que você pode tirar o som também, mas se você ver, já era. Melhor se policiar aí nos envios da mensagem. Bom, e professor Igor Pacheco Teixeira, que é professor de História e faz parte desse programa, e também do projeto computacional, que eu quero entender um pouco mais para a gente falar sobre essa questão da tecnologia no dia a dia desses alunos da rede municipal. Professor, bom dia, bem-vindo. É a primeira vez do senhor com a gente aqui, que seja a primeira de muitas. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio, bom dia, Carla, sua equipe aqui, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui, é a primeira vez realmente, Cláudio, e fico feliz de estar trazendo a participação, porque a gente sempre está dentro da sala de aula, né, e também fora da sala de aula, e pensando o quanto que o nosso trabalho pode alcançar, né, demandas maiores, contribuições, e estar participando disso aqui é trazer um pouco do que acontece lá, né, para as pessoas que podem nos ouvir. E assim, é curioso porque a gente estava falando do tema da tecnologia, que nos acompanha hoje em dia o tempo todo, né? Costumo dizer até que tem gente que confunde a tecnologia como parte do nosso corpo. Quando a gente esquece o celular daquele mini ataque cardíaco. E aí lá no projeto computacional, a gente trata muito das temáticas que integram os conhecimentos que vêm da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e que tem temáticas já relacionadas com computação, que tem que ser integradas nas disciplinas normais. Entretanto, nós temos um projeto no município computacional, como outros projetos, que a gente pode trabalhar isso com mais cautela, né? Um dos temas é justamente o uso excessivo de tecnologia, como trabalhar isso na sala de aula. E, por exemplo, eu digo até aos alunos que tecnologia não é só o telefone. É desde uma caneta até um óculos. E aí a tecnologia no sentido de que ela é uma extensão daquilo que a gente já tem no nosso corpo. Né? Antes nós escrevíamos com as mãos, por exemplo. Então hoje nós inventamos um apetrecho melhor, que é uma caneta. Hoje evoluímos, temos o computador. Da mesma forma o óculos, uma extensão do que a gente usa para enxergar, os nossos olhos. Então o celular, assim como outras tecnologias, eles não são parte do nosso corpo. Eles são uma extensão daquilo que nós já podemos fazer e obviamente ela traz essa capacidade da gente fazer melhor, né? Evidentemente com o uso adequado, né? Acho que essa cautela que tem que estar essa temática dentro de sala de aula para que os alunos entendam, os estudantes e nós também, que a tecnologia ela deve ser orientada no seu uso, né? E não um tabu, né? Como muitos outros assuntos acabam se tornando e evidentemente os jovens seguiam de uma forma que não é a melhor, né? Quando não são orientados. Vai longe o tempo que o problema era ficar na frente da televisão, né? Hoje ninguém quer ficar na frente da televisão. Pelo contrário, tem, né, uma série de outras opções. E também já diminuiu muito de uns anos para cá a questão do uso do computador. Poucas são as casas que mantêm ainda a família com um computador. Hoje é tudo celular. E cada vez mais o celular, com os aplicativos que você tem acesso a basicamente tudo. Assim, documento físico, eu já nem ando mais. Se o celular acabar a bateria e esquecer o celular, pronto, você está sem nada. Dinheiro também não anda, né? E não é uma coisa assim, que por a gente querer ser muito tecnológico, não, eu gosto. Não só pela profissão que você tem que ser, mas assim, no meu caso, de vocês também, mas é uma demanda da realidade que você vive. Você vai numa loja hoje,
tomar um café. Se você for pagar com R$50, dificilmente as pessoas vão aceitar assim, entendeu? Não é? Então, é muito real, isso é muito necessário de se estar conectado a todo instante. Agora, como é que integra essa coisa dentro da sala de aula? Vamos falar no final do programa. Ô, Carla, me fala que você está muito feliz, eu sei, porque você é uma entusiasta da qualidade da educação, conheço você há um bom tempo, então assim, sei do seu comprometimento que vai muito além daquela coisa de envolvimento com essa educação de qualidade na rede pública municipal. Porque assim, quando a gente fala assim, servidor público, educação pública, tem diferença sim, mas existem aquelas coisas que a gente não pode nunca generalizar. Como é que está hoje essa edição nova do processo seletivo, depois do edital que você lançou aí, foi em fevereiro, né, do Mais Ciência na escola? Então, Cláudio, realmente é um programa, sem dúvida alguma, inovador, né? Ele foi criado em 2019 e esse ano a gente atinge o seu marco, né? Tanto com submissão, inscrições de projetos, quanto área de conhecimentos também. Então, a gente teve a participação maciça dos nossos professores da rede, que até então a maioria eram professores de ciências da natureza. Por ser um programa de mais ciência na escola, a gente ainda tinha, né, nas escolas, não, é só o professor de ciências que pode submeter o projeto. E aqui a gente está com o Igor, que é um professor de história, já participa com a gente da segunda edição, né, 2 edições. Então o programa ele conseguiu atingir o seu marco, né, envolvendo todos os professores. Foi uma edição que teve a participação de professor de história, geografia, português, arte, educação física, ensino religioso, matemática. Então, todos os componentes, né, eles participaram e foram aprovados. E esse programa, o que é o Mais Ciência na Escola, né? É um programa que fomenta o desenvolvimento de projetos de iniciação científica júnior, vinculado, claro, à melhoria e à demanda, né, do município e vinculado à qualidade da educação no município. Então, são projetos que respondem a alguns problemas, né, identificados, locais, globais. Então, a gente tem uma gama de projetos, né, de diferentes áreas, de tecnologias digitais, não só, né, das áreas comuns, a BNCC, né, da Base Comum Curricular, que é matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, mas também educação especial inclusiva, tecnologias digitais, interdisciplinaridade. E esse ano a gente lançou uma nova área, que é a diversidade e equidade. Então, a gente nota que o programa ele já se consolidou aqui no município e que a gente já tem assim, um grande envolvimento dos nossos professores e, consequentemente, dos nossos alunos. São 100 novos projetos. Foram, me parece que mais de 160 inscritos. Então, nós tivemos... Deu trabalho. Nós começamos, para você ter uma ideia, em 2019, com 30 projetos. A previsão de 30 projetos. E, nesse edital, 100 projetos. Quantos inscritos lá A gente teve, lá em 2019, 35. A gente não conseguiu nem... 35, engajamento. Não, a gente conseguiu superar 30, eram 30, sim, mas 35. Né? Mas você pensa, na segunda edição eram 40, a gente só teve 34 projetos inscritos. Então, acabou sobrando vaga, né? Caramba. E ano passado, a gente aumentou para 60 projetos, tivemos 70 projetos inscritos e conseguimos, né, atender aos 70, e esse ano a gente aumentou ainda mais, né, para 100 projetos, tivemos 162 projetos inscritos e conseguimos atender a 107. Quem projetos. Começou com 30, teve 35, depois 40, caiu, você pensa assim, poxa, vou ter que parar com esse projeto. Porque esse projeto foi criado em Campos. Foi criado em Campos em 2019, né, e ele se consolida, né, como política pública a partir, né, da nova gestão, que identifica como uma política promissora e adequa, né, a cada edição a gente vem melhorando e vem, né, adequando o programa. Então, ele teve a sua primeira
versão em 2019, 20 e 21 a gente não teve por conta da pandemia, mas 22, 23, 24 e agora 25. A gente está na 5ª edição, né? Eu acho legal, assim, a gente já falou sobre esse projeto aqui algumas vezes, né? Mas assim, se você puder, detalhe um pouco como é que é o projeto em si, como é que é toda a estrutura do projeto, como é que o professor faz para poder participar e como que o aluno participa e como que ele aprende, como é que é a aplicabilidade desse programa. Então, Cláudia, a gente começou o projeto, o programa ele era para os professores dos anos finais, né, inicialmente, então só os professores de 6º ao 9º ano poderiam submeter o projeto, e cada projeto ele envolve um professor, que é o professor orientador, ele escreve o seu projeto, faz a inscrição, e 3 alunos que são alunos bolsistas. Ele pode envolver alunos, né, monitores, mas não recebem a bolsa. E, como eu falei, a cada edição a gente vai aprimorando, vai aumentando, vai adequando, e a gente, em 2024, passamos a atender aos anos iniciais, que foi uma grande conquista, né, para a nossa rede, envolver os pequenos, os professores, né, dos anos iniciais. Então, os alunos dos anos iniciais, eles não recebem bolsa, né, porque são muito pequenos. A gente começa a estimular, né, a fazer a alfabetização científica desde pequenininhos, e o professor ele recebe a bolsa e ele pode envolver quantos alunos, né, ele julgar necessário. Então, ele seleciona se ele quer uma turma, se ele quer trabalhar com a turma inteira, se ele quer trabalhar com 10 alunos, com 5, com 15, dos anos iniciais. Agora, dos anos finais, cada projeto envolve 3 alunos bolsistas que são selecionados pelo professor. Então, o professor, a gente até orienta, né, na seleção, às vezes a gente quer selecionar aquele aluno que tem a melhor nota, que se destaca, mas a gente orienta a selecionar aqueles alunos que são tidos, né, como problema na escola, porque a gente já teve, né, grande resultado, né, de resgate desses alunos, de talentos que foram revelados. Então, aquele aluno que é o problema na escola, ele quando se envolve no projeto, quando ele se engaja no projeto, ele, né, muda a forma dele na escola, de Você vida. podia ser diretora na minha época, né, para me tirar lá do fundão, né? Depois que você está no fundão, é complicado de sair de lá. Né? Legal, Carla. Agora, vamos lá, vamos falar de... eu acho que você poderia dar o exemplo, professor, do seu projeto que você fez. Porque para quem está em casa, quem tem neto, quem tem aluno, quem está ouvindo agora, ou vai ouvir mais tarde, sei lá, entender, mas como que eu vou colocar meu filho nesse programa, nesse processo? Vou te perguntar sobre valores, Carla, mas eu achei de falar com o professor Igor um pouquinho para ele contar Você entrou, é a primeira vez que você apresenta projeto ou já tinha apresentado antes, professor? No ano passado eu inscrevi o projeto Laboratório de História, né, e que acaba conversando um pouco do que a Carla trouxe para a gente, porque traz história também como um campo da ciência, né, de conhecimento histórico, científico, e trazendo também a ideia de que, como o programa ele abraça, né, todas as áreas, a história vem como uma ideia de laboratório que antes a gente só entendia como laboratório de ciências, né? Então, isso é muito interessante quando a gente olha para os alunos e começa a perceber que não são só os alunos que são os mais engajados, mas tem os alunos que são a turma do fundão, mas também, que foi o meu caso, os alunos que são aqueles mais quietos, que nunca se manifestam, mas que com certeza eles têm algo a oferecer. Então, a ideia é você trazer um envolvimento que não só toque aos alunos que têm um comportamento que muitas das vezes muda, né, quando eles participam, mas aqueles que passam a participar, porque antes eles se viam só no canto deles, né? E isso é muito legal, isso aconteceu conosco. Eu inscrevi ano passado, nós tínhamos 3 bolsistas. Esse ano eu expandi e consegui inscrever 2 projetos com sucesso, fico muito feliz. Nesse ano, aí a gente se consolidou como o laboratório de história da Escola Municipal do José do Patrocínio. E assim, sou grato imensamente aos meus alunos, porque quem faz isso acontecer são eles. Como a Carla colocou, nós somos professores orientadores. Então, nossa função é, de fato, orientar para que eles caminhem dentro de um campo científico que possa auxiliar eles em diversas demandas que possam vir no futuro, né? Esse ano nós estendemos para 2 projetos. Tem um que se chama Mulheres na História. A gente está desenvolvendo um game, um jogo, né, tanto para celular quanto para computador, né, e a ideia do jogo é tão legal porque é imersiva. O jogo começa se passando na escola.
na escola deles, né? Então tem uma estudante, uma das bolsistas, ela faz a arte do jogo, a gente usa pixel art, né, que é aquela arte quadradinho, meio retrô, né, e que a gente conhece, tem até uma nostalgia pra gente, né, então conecta, é intergeracional. Não é do meu tempo isso aí. Então isso já veio um pouquinho, já ficou até um pouco mais para trás, pelos tempo de jogos Beto que aqui. tem hoje. E aí a gente vê essa estudante se desenvolvendo, ela mesma, quase que autodidata, eu mando alguns cursinhos para ela, ela faz, assiste na internet, ela faz a arte do jogo, a outra começou aprendendo programação junto comigo. Dentro do sistema computacional? Dentro do smartphone e computador. Isso é legal, porque mostra também que o município ele tem recursos. Desenvolve um aplicativo... Vai desenvolver um aplicativo, que é o jogo em si, que vai poder ser acessado por outros telefones, computadores, para jogar o jogo. Cara, começa se passando na história. E você desculpa que eu estou ansioso para te perguntar uma coisa aqui. Não, porque, Campos tem uma necessidade de... Aliás, é uma das broncas minhas com o negócio de educação, é história na grade curricular, história de Campos. Já tivemos história do Paraná, que lembra daqueles livros da Expoente? Mas vamos lá. Me explica uma coisa, e por que você escolheu Mulheres na História? Porque a gente tem aqui no nosso município uma temática que é atravessada, né? Sim. Mulheres na História, a gente tem a Benta Pereira, a Sofia, a Mariana, e o jogo é tão interessante no sentido do roteiro, que também é desenvolvido por eles, em conjunto com a nossa orientação, que é assim, você passa na escola inicialmente, e aí um aluno ele vai lá, ele fala com o que a gente chama de NPCs, que são os personagens que estão espalhados no mapa do jogo, na escola. Que vai ter alguns personagens que são conhecidos na escola, os professores, inspetores, entre outros alunos. E aí você fala com eles, eles vão liberando alguns acessos de portas até você conseguir chegar ao laboratório de ciências, não de história. Isso é interessante porque é a parte da interdisciplinaridade. E lá no laboratório de ciências você descobre, porque um professor chamado Igor, curiosamente eu vou estar num jogo também, ela teve esse carinho de fazer o meu personagem, vai dizer assim, eu fiquei sabendo que a professora Priscila, uma professora também da escola, que também tem projeto no Mais Ciência na escola. Sempre nos auxiliou, inclusive indicou caminhos para que tudo isso pudesse acontecer. Eu vou informar o player do jogo, está jogando, que a professora Priscila está inventando alguma máquina do tempo lá dentro do laboratório de ciências. Essa é a parte mais lúdica do jogo. Sim. E aí quando você vai até a máquina, você é transportado para ambientes históricos, né? Ou seja, você vai para campos no período do Visconde de Asseca e da Benta Pereira. E aí a ideia é você chegar até a Benta Pereira para entender o que está se passando ali. Quando você entende, você passa de fase. E aí você é transportado para outro contexto histórico. Quer dizer, conhecimento puro, né? Muito bom. Isso traz assim... fiquei arrepiado, gostei. Porque esse é só um dos projetos, tá vendo, Cláudio? Um dos projetos do Mais Ciência na Escola que está se iniciando agora, em maio. Né? Então, ele está falando de um projeto que será conduzido, né, ao longo desse ano, e todos os alunos terão a oportunidade de apresentar esses resultados na nossa feira, né, Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece simultaneamente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Campos, que é em outubro. Então, todos esses resultados... Que é quando você vai voltar ao programa, já vai separando lá a data lá. Assim, que coisa fantástica, porque como que você relaciona... Você sair uma pesquisa na rua aí, história tem ciência? As pessoas falam, não, história, tem passado, tem fatos que aconteceram. Enfim, não, tem ciência sim. Aliás, tudo tem a ver com ciência, né? Mas a forma muito legal, acho que quem deve, e aí eu vou depois te pedir para a gente fazer uma ponte, sabe com quem? Para gerar um conteúdo para as redes sociais dela, que é a Rafaela Machado, que é a nossa historiadora aqui, guerreira que luta também, e que veio de Niterói para mostrar Campos para muita gente. Pra gente, né, como um todo. Mas muito legal, porque, cara, eu falo assim, a gente só vai conhecer e valorizar e ter o tal do pertencimento se a gente conhecer a história da gente. Porque você vê um solar dos Airizes, para muita gente é uma casa velha abandonada. Pode crer, eu um milhão de... Para muitos é a casa de escravizaura, morou ali. Então, assim, conhecimento de história usando a ciência foi fabuloso, foi fantástico. Tem outro exemplo, Carla, que você quer citar? Tem vários. Mas vai me dando aí esse feedback aí para poder eu passar para
para Rafaela fazer esse conteúdo lá, acho que vai ficar legal. Então, Cláudio, como eu falei, né, esse ano a gente envolveu todos os professores de todas as áreas. Então, a gente tem projetos, né, que envolvem temas, né, sustentabilidade, a parte de identidade cultural, de alfabetização, que é tão necessária, né? Então, jornais, tem vários projetos, né, que tem o objetivo, jornal científico, de elaborar o jornal na escola, a parte de matemática, de gamificação, de experimentação, que é a parte de ciências, envolvendo também a parte de diversidade e equidade, né, de materiais adaptados para a educação especial inclusiva. Então, eu ainda, né, a gente está numa fase, o programa está iniciando agora, eu ainda não conheço, né, maciçamente os 107 projetos, né? São 107 projetos, mas essas são as temáticas, né, que permeiam as tecnologias digitais também. A gente encontra em vários projetos, desde os desenvolvimentos de aplicativos, mas de protótipos com o uso de Arduino. Então, a garotada tá comprometida muito... e a gente vai ter bons resultados aí. Pode usar o laboratório de ciência? Deve usar o laboratório de ciências, né? E também o espaço extramuro, porque tem muito projeto extra-escola, né? Que envolve a comunidade, que os alunos saem para coletar dados, né, para analisar, e principalmente também, Cláudio, esse programa ele conversa de forma bem estreita com as universidades. Porque a gente tem os padrinhos da ciência, e aí a gente envolve os professores universitários, né? A UENF é a nossa grande parceira nesse sentido. Então, os professores meio que adotam o projeto. Sim. E aprimoram, né? Os alunos vão lá, UENF, IFE, UF. Um conhecido meu aqui da UENF, eu não sei se vocês conhecem, ele é muito bom, por sinal, acho que é um dos maiores cientistas com o maior número de publicação, né? Porque não adianta você fazer uma pesquisa científica profissional e não sair numa publicação. Quer dizer, né? Fica só no papel. E esse camarada deve ajudar muito vocês, não sei, tal de Fábio Olivares. Esse aí. Você conhece, não, né? Esse aí é um grande padrinho, né? Um grande pesquisador, realmente. É marido dela, referência, para quem não referência sabe. nacional, não só nacional, como internacional, né? E ele contribui muito, porque santo de casa, nesse caso, tem que fazer milagre, não é que não faça, não. Sim. Então, o santo de casa tem que fazer milagre. Ele é campeão, ele é muito bom. Não precisa ser o maridão lá, não, mas é por... E é o vice-reitor hoje da universidade, contribui muito. E aí faz essa... Porque assim, a gente tem uma grande dificuldade também de conversar com a academia. Você já percebeu isso, né? Nós, que eu digo, a população e sobretudo os empresários. Isso que eu ia falar, né? Como eu falei dos padrinhos da ciência, eu botei da parte, citei a academia, mas a gente tem os empreendedores de um outro programa nosso, que é o Startup Campus, né? Que é um programa municipal, e os empreendedores também adotam os nossos projetos, eles participam de cursos de empreendedorismo, a gente tem projetos também de empreendedorismo e elaboram pitch, recebem oficinas de pitch. Ano passado a gente teve, né, foram 70 projetos, então nós tivemos 70 pitches elaborados pelos professores. Então, pitch você tem que vender a sua ideia em 3 minutos, né? No elevador, né? Tá. Então, você está ali no elevador, em 3 minutos você tem que vender a sua ideia. Então, tipo aquele Shark Tank. Isso, exatamente. Né? Eu não sou, né, da área, não falo com muita propriedade, mas a Adriana Crespo, que é a nossa coordenadora, né, desse programa, tem a parceria também com a TEC, né, incubadora, também nosso grande parceiro, com o Henrique. Com o Henrique da hora. O nosso grande parceiro. Então, a gente conseguiu, né, você vê que um programa que inicia na educação básica, ele está conversando com a universidade, com a academia e também, né, com a parte de empresas, de empreendedorismo, né, com os nossos empreendedores. Então, a gente tem alcançado resultados bem significativos e bem expressivos, né? Às vezes, até o professor, ele
nessa parceria, ele fala, mas meu projeto não tem nada a ver com empreendedorismo. E aí, durante o processo, ele enxerga esse viés e realmente foi a partir daí, essa ideia surgiu, porque a gente, né, tem esse histórico de premiações em feira estadual, fomos ano passado para feira nacional, e aí a gente identificou o desempenho, inclusive, né? E aí a gente identifica como um potencial mesmo para virar um produto, por que não? Né, aquilo que está sendo desenvolvido na educação básica pode virar um produto. Então, a gente tem um caminho longo aí a avançar, mas já avançamos bastante. Conversamos aqui um tempo atrás, não muito tempo, com o Joilson Barcelos, que é o fundador, né, co-fundador do Grupo Barcelos, da Rede Superbom, do Atacado também, enfim, do Barcelos Atacado, e entre outras coisas. Cara, eu fiquei brincando com ele, rapaz, você não perde nem o berro do boi, né? Se for fazendeiro, no caso do berro, ele não perde nada. Ele tem hoje uma usina de reciclagem, só para você ter ideia, porque às vezes a gente fala, ele falou, aí depois cai no esquecimento. O Superbom tem hoje já uma usina de reciclagem e o que não dá para reciclar vai para um aterro. E o aterro está produzindo gás, que vai produzir, olha que bacana, energia para o Superbom. Olha que bacana. Olha que bacana. Está num processo assim de não perder nada. Tanto o lixo o seletivo, faz composto, tem uma criação de suínos, ele não perde nada. Então, assim, tem muita ciência, né? dentro de um supermercado, você imagina? Né? Tem até um projeto Ciência na Cozinha. Tem um projeto, tem ciência. Eu soube que tem um de uma horta. Tem, e aí horta automatizada, tem vários projetos de horta automatizada, horta pedagógica. Tem só um, não, tem uns 5 projetos de horta. E os alunos vão acompanhando todo aquele processo do plantio. Biohorta também. Biohorta. Né? Em parceria também com a UENF. Com a UENF, sim. Então, lá com o Olivares. Deve ser com ele, naturalmente. Não, Biohorta não é com ele, não. Mas ele é campeão nessa questão da biotecnologia também, né? Enfim. Bioinsumos, fantástico. Só para a gente fechar esse bloco, já alongamos aqui bastante, mas acho importante. Como que funciona a parte de grana, de dinheiro? Como é que é esse processo? Os professores recebem um extra, tem um dinheiro para comprar o material, os alunos recebem uma bolsa para poder também participar. Como é que funciona e quais os valores? Então, né, cada projeto, ele envolve um professor e 3 alunos bolsistas. Então, a bolsa do professor também foi um ganho. A gente não tinha bolsa do professor lá em 2019, que eu esqueci de falar. Então, em 2022, na nova gestão, a gente conseguiu a bolsa para o professor. Então, a bolsa no valor, começamos com o valor de 300 e estamos com o valor de R$500 mensais. Então, o professor ele ganha uma bolsa de apoio científico e tecnológico no valor de R$500. E os alunos, uma bolsa de iniciação científica júnior no valor de R$200. Começamos com o valor de 120, passamos para 160 e agora a gente está com R$200. E cada projeto ele ganha uma taxa de bancada para o desenvolvimento, né, do projeto, para compra de material, participação em eventos, de R$1.000, né? Então, dividido em total. Isso, dividido em 2 parcelas. Em 2 parcelas. Esse 1.000 aí é para despesa. Para a despesa do projeto. Ó, foram aprovados agora. O Igor acabou de aprovar. Então, no primeiro mês ele recebe a bolsa dele. Esses R$500, a metade são 8 meses. 8 meses. É de maio a dezembro. São 8 meses de vigência do projeto. É bom falar sobre isso, porque as pessoas pensam, porque recebe uma bolsa. Aí já vê os caras. Tem uns caras assim, complicados de se explicar isso. Eles são contra o Bolsa Família. Então. A bolsa é aí você fala, o Brasil tudo é bolsa, ninguém quer trabalhar hoje porque tem bolsa aberta, porque tem isso, tem aquilo. Eu não entendo assim. Eu tenho que olhar pelo outro lado da criança ou da família que está lá com fome, sem Exato, emprego. Cláudia. E eu, assim, falar sobre isso. Eu sou oriunda da escola pública, né? Me estudei a minha vida inteira em escola pública e só na universidade que eu tive a oportunidade de ser bolsista. Então, eu tive bolsa de iniciação científica e como que isso fez diferença?
né, na minha vida. Então, esse programa ele já traz essa oportunidade desde a educação básica. Então, a gente já está, né, aprimorando e desenvolvendo esse aluno desde a educação básica, e isso vai refletir na qualidade que vai chegar na universidade, né? Então, cabe a gente o acompanhamento desse aluno, a gente está investindo agora para a gente colher lá na frente, né? Na qualidade que vai chegar na universidade, então que eles, né, saibam aproveitar, né, professor, essa oportunidade que eu desconheço, né, no país, uma prefeitura que invista, que tenha um programa desse, né? Legal, Participo de encontros, né, nacionais em Brasília, e quando eu falo que em Campos a prefeitura ela fomenta bolsas de iniciação científica para os nossos alunos da educação básica, todo mundo fica realmente, fala assim, que cidade é essa? Eu quero morar lá, eu quero ir para lá, porque a gente tem que escrever, para a gente conseguir o recurso, né? A gente tem que lutar muito, né? E aqui a gente, graças a Deus, tem esse projeto que a cada edição, né, Igor? Como que Igor fala até com mais propriedade, porque eu sou a coordenadora, mas quem está lá na ponta é o professor, né? É o aluno, então eles falam com mais propriedade que eu. Somos todos uma infantaria, né, da educação, assim, tanto todos que sempre estendem os convites para que participemos, falemos sobre o que a gente faz na sala de aula com os estudantes, tanto a Tânia, a Carla, sempre sou muito grato a elas, porque abrem as portas para que não só eu, mas com que os estudantes até perguntaram, tio, como que vai ser? Vai estar transmitindo aonde? Porque eles acompanham, eles querem estar inteirados, eles querem estar sabendo do que está acontecendo. E isso é ótimo, porque traz para a gente a ideia de que o estímulo, não só da bolsa em si, é do interesse deles. Né? E isso é tão interessante porque, assim, ao contrário do que possa se pensar sobre as bolsas, ela acaba nos dando muito trabalho também. Porque é bom, por isso que eu falei sobre os valores, aí acabei não concluindo o raciocínio, mas é isso. Porque você pensa assim, porque o professor também vai ganhar uma bolsa de R$500. Então, assim, o trabalho que dá, não só para criar o projeto, mas, claro, que aí é uma parte importante, mas para executar o projeto é muito trabalhoso. Né? Dispensa aí tempo, atenção, cuidado. É um trabalho valioso, né? Porque depois que você vai vendo os frutos, porque é um processo, né? Não é que, assim, o projeto a gente inscreve como um projeto, né? Ele é uma projeção do que possa acontecer. E quando você vai caminhando, muitas coisas que às vezes saem até do roteiro, você vai se surpreendendo. E outros estudantes acabam se tornando voluntários, querem participar, ou seja, o estímulo ele acaba se esticando pela unidade escolar e que, se não, pela educação municipal de forma geral. A rede inteira, né? A rede inteira. E, assim, claro que é um exemplo a ser seguido, porque se a gente for pensar em educação e tecnologia, cada vez mais a gente precisa de estímulos. Né? Porque senão a gente manter as coisas no campo do ideal, a gente não caminha. Né? E os estímulos eles são práticos, são teórico-práticos. Né? Eles estão ali na sala de aula, estão acontecendo com pessoas como a Carla, que, claro, são infantaria. E eu acho assim, sou muito grato por tudo isso estar ocorrendo e trabalho com muito gosto fazendo esse tipo de projeto. Bom, gente, 7h56, vamos voltar a falar mais sobre esse projeto e outros também que a gente tem, que culminam lá na frente com o crescimento do professor, que eu acho fantástico essa coisa do conhecimento para o professor, e que liberta, e que é tudo que a gente sabe, mas tem um cara que fala que conhecimento é poder, quem quer ter poder tenha conhecimento, para tudo que você vai fazer na vida, né, não só na sua área, mas no geral. E claro, evidentemente que para as crianças, né, esses jovens, adolescentes aí, que podem fazer um uso melhor dessa tecnologia, que não só a utilização para entretenimento, diversão, que eu acho extremamente fantástico, fabuloso. Tem esse trem aí no meu tempo aí, nossa. Agora eu vou ter que falar, que eu comecei mais rapidinho para fechar aqui. Tempo de beta era mais complicado, que não tinha nada. No meu, o vizinho, que hoje inclusive é até prefeito de Italva, Léo, ele tinha um videogamezinho, um Atari, aquele que você tinha que botar o cartuchozinho.
Cara, era Fórmula 1, me lembro como se fosse a corrida, sei lá, o carrinho só ia para lá e para um lado e para o outro, e acelerava. Cara, aquilo era uma emoção tão grande, que a gente fazia fila na casa dele para brincar. E aí da mãe dele chegava e espanava a molecada toda. Chega, vai. Sim, sei lá, eu acho que, eu não sei o que seria, mas sinceramente, uma infância muito feliz, com pique, com baleba, com bola, com pipa, banho de rico, eu não posso falar muito com a de mamãe, mas assim, se ela soubesse que a gente pular da ponte lá, me mata. Mas assim, cara, foi uma infância muito boa. Mas se tem essa tecnologia toda há 40 anos atrás, seria um pandemônio maior do que hoje, que a molecada era incontrolável. Então, assim, é isso. E aproveitar esse tempo aí com uma finalidade de ver esses jovens como a Tec Incubadora lá do Henrique da Hora, lá, essa molecada disparando também no mercado aí de trabalho. Bom, 7h58, conversando com a Carla Salles, que é coordenadora do programa Mais Ciência na escola, e com o professor Igor, também com a gente aqui, que é professor de História e que traz o seu exemplo de ciência dentro de um projeto para a história e que conta a história das mulheres fabulosas de Campos. Você sabe que no brasão da nossa bandeira, aqui está escrito que lá, aqui até eu não sei como é que é correto assim dizer, até as mulheres por seus direitos lutam. Uma coisa assim, se me perdoe aí se eu não estou falando a ordem correta, mas é uma coisa assim, o brasão nosso é esse. Sim, assim, no nosso fabuloso. jogo a ideia é contemplar não só a história de Campos, no sentido das mulheres, mas assim, depois que você passa da fase, né, da Benta Pereira, em que você resolve o enigma ali, conversando e chegando finalmente na personagem que é ela, você é transportado para outros contextos históricos, né? E aí você vai no contexto da Guerra de Independência, com Maria Quitéria, você pega o contexto também local aqui nosso, da Mercedes Batista, e até não porque assim, a gente tem uma discussão sobre a história das mulheres no mundo, a gente também se transporta para o contexto medieval da Joana d'Arc. E assim, os alunos adoram, porque a gente vê isso na sala de aula e ver isso no jogo, para eles é fantástico, né? O videogame, os jogos hoje em dia fazem parte da rotina deles, e se a gente tornar isso novamente um tabu e não trazer essa discussão para a sala de aula, a gente não orienta eles como isso deve se dar, né? Esse é o problema, a gente está apartado da realidade. Quando a gente pensa que os estudantes eles acessam essas coisas, acessam jogos, entre outros tipos de entretenimento, que nós temos que trazer essa conversa e os estímulos, né, para a sala de aula. Ó, quase que acertei, Carla. Em frase que significa o seguinte, está em latim, até as mulheres aqui pelo direito lutam. Eu só acrescentei o seu, né? Não tem seu, é pelo direito lutam. Muito bom. Está aqui na bandeira a frase da bandeira de Campos. São 8h01, a gente volta então a seguir conversando com os nossos convidados, aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Nesse bloco agora tem uma dica muito legal que é da Nauta XP Investimento. Para você fazer o seu investimento aí, professor Olivares, investir o salário poupudo aí da UENF, investir bem o seu dinheiro com segurança, com tranquilidade e com bom rendimento, claro, né, o seu dinheiro trabalhando para você com a equipe da Nauta XP Investimento. Confira aí, a gente volta a seguir.